Boa tarde, catequizandos! Sou Antônio Henrique Pinheiro e esse é o Catequese Cast. Hoje vamos falar um pouco sobre a origem do credo apostólico, Mas antes vamos pedir a bênção sobre nós pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que a vós comece e a vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, neste quarto episódio a gente vai falar sobre o credo apostólico, sua origem. O credo, como conhecemos hoje, chamado de niceno-constantinopolitano, demorou algum tempo para ser do modo que rezamos todos os domingos na missa. No entanto, desde os primeiros tempos da fé cristã, já no tempo dos apóstolos, o credo começou a ser formado no interior da comunidade. É da tradição da igreja que no dia de Pentecostes, durante a descida do Espírito Santo, quando os apóstolos falavam, entre aspas, as maravilhas de Deus, lá em Atos capítulo 2, versículo 11, dentre essas maravilhas estão 12 pontos principais da fé cristã. Não exatamente o credo que professamos atualmente, mas mesmo assim verdades da revelação de Deus e dos feitos de Cristo durante sua passagem na Terra. Escritos antigos dos primeiros cristãos revelam símbolos confeccionados pelos fiéis. Pais da igreja primitiva também chegaram a elaborar pequenos trechos com as principais verdades da fé que os cristãos deveriam acreditar. Num desses textos está a carta de Santo Inácio de Antioquia, bispo desta grande comunidade cristã primitiva. Inácio escreveu uma carta aos cidadãos de Trália, uma antiga cidade na região da Ásia Menor, e atual cidade de Karim, na Turquia, em que cita pontos principais da fé, em que essas pessoas recém-convertidas à fé cristã deveriam acreditar e abraçar. Segue o trecho. Abre aspas. Sede, portanto, surdos quando alguém vos fala sem Jesus Cristo da linhagem de Davi, nascido de Maria, que verdadeiramente nasceu, que comeu e bebeu, que foi verdadeiramente perseguido sob Pôncio Pilatos, que foi verdadeiramente crucificado e morreu à vista do céu, da terra e dos infernos. Ele realmente ressuscitou dos mortos, pois o seu Pai o ressuscitou, e da mesma forma o seu Pai ressuscitará em Jesus Cristo também a nós, que nele cremos e sem o qual não temos a verdadeira vida. Fecha aspas. Carta de Santo Inácio aos Tralianos, capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Neste pequeno relato do qual Santo Inácio exorta os fiéis de Trália para que não acreditem nas ideias e entendimentos errados das heresias, também está muitos pontos que são familiares para nós e que está no credo que conhecemos. Por exemplo, a questão de Cristo ter nascido da Virgem Maria. É a realidade histórica, quando Cristo é mencionado, que sofreu sua paixão sob o governo de Pôncio Pilatos. Isto é, o credo desde o início usava dados informativos sobre o tempo histórico em questão. A existência, Cristo existiu na história, não é algo inventado. Não, se procurar lá dentro dos governadores da província da Palestina, durante o Império Romano, você vai ver Pôncio Pilatos. Então Cristo viveu na época de Pôncio Pilatos, quando foi governo da Palestina. No caso da sua crucificação, da sua ressurreição, da vida eterna para aqueles que acreditarem e praticarem o Evangelho de Cristo. Esse é um dos primeiros textos cujo objetivo é direcionar os fiéis para o que ele deve acreditar, separando as verdades reveladas daquelas distorcidas ou invertidas pelos hereges da época. O credo é chamado símbolo dos apóstolos precisamente por causa desse objetivo,
catequizar, em poucas palavras, as verdades da fé. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 188, explica o porquê é chamado o conjunto das verdades reveladas de símbolo, né? Abre aspas. A palavra grega symbolon significava metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Symbolon depois vai passar posteriormente a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Fecha aspas. O professor Felipe Aquino, em seu livro História da Igreja, no volume 1, sobre os primeiros 5 séculos de fé cristã, reúne algumas informações preciosas sobre a origem do credo. Entre essas, uma em particular é a frase de São Cirilo de Jerusalém, que afirmou em suas catequeses, abre aspas, esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira. Recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Ou seja, essa frase de São Cirilo ela é bem objetiva, assim, né? Em primeiro e absoluto lugar, né? Não foi através do achismo dos homens que foi elaborado o credo, né? A igreja não acredita nisso, né? Que foi simplesmente a vontade e, como diz São Cirilo, opiniões humanas que deram a existência ao credo, né, apostólico. Não, ela foi elaborada, né, segundo as Escrituras, segundo o que está contido nas Escrituras, e recolheu-se através das Escrituras o credo, né? E assim, né, foi um resumo da fé, né? Por mais que seja um resumo em apenas 12 artigos, né, ela contém toda a verdade revelada no Antigo e no Novo Testamento, né? Isso que o Santo São Cirilo quis dizer com esta frase. O próprio professor Felipe Aquino, neste mesmo livro, vai dizer que desde o começo da igreja os apóstolos quiseram transmitir a fé e o evangelho em poucas palavras, em fórmulas breves e normativas para todos, em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. É da tradição da igreja interligar o número dos 12 apóstolos com o número dos artigos do credo, né, que são 12. Como foi dito no começo do episódio, a igreja sempre olhou com atenção essa conexão, como se cada apóstolo recebesse do Espírito Santo em Pentecostes um dos artigos do credo. Por fim, devemos saber que não é somente este credo que existe, né, e que a igreja aceita como verdadeiro resumo da fé apostólica. Além desse, existem o símbolo quicunque de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, né, Toledo, Latrão, Leão e Trento, e de alguns papas, a Fides Damase, do Papa São Damaso, ou o Credo do Povo de Deus, do Papa Paulo VI. E retornando para a autoridade do Catecismo da Igreja, no artigo 193, que afirma que nenhum dos símbolos da fé das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil, ou seja, todos os símbolos são válidos. Não é porque a gente reza um na missa que os outros não sejam válidos ou que a igreja não considera como válido. É pelo contrário, a igreja ela aceita todos os credos, né, desde lá de Santo Atanásio até o do Papa Paulo VI são considerados válidos pela igreja. E o objetivo de rezarmos o credo após a leitura e reflexão do evangelho na missa consiste exatamente os fiéis proclamarem que acreditam nos ensinamentos e nas verdades que ouviram do Evangelho e na homilia do padre que preside a missa. Além do mais, é também uma forma de nós, fiéis, relembrarmos que foi por essa fé que proclamamos que muitos dos nossos primeiros cristãos, nossos irmãos cristãos, deram suas vidas como testemunhas. Então,
Não é simplesmente uma só oração, né? É uma proclamação que fazemos, né, durante a missa. Depois da leitura do Evangelho, da reflexão que o padre faz na missa, nós proclamamos o credo, pois acreditamos, né? Proclamamos que nós acreditamos neste Evangelho que foi lido, que foi partilhado e que foi refletido, né? Proclamamos acreditar nessas verdades da fé. E também é um modo que nós relembramos desses nossos irmãos, né, cristãos, que deram suas vidas, que foram mártires justamente por acreditarem nessa mesma verdade de fé revelada, né, por Deus através da sua igreja nestes 2000 anos de história. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa rica história e doutrina da igreja, né? 2000 anos não é para qualquer um, né? Aliás, é só para a igreja, né? Não se esqueçam de curtir o vídeo, isso ajuda bastante o crescimento do canal. Dá aquela compartilhada com seus amigos, familiares e irmãos de paróquia. Se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Fiquem com Deus e que Maria Santíssima nos proteja. Amém. Até o próximo episódio. Tchau.